Um assassinato acaba de virar o Oriente Médio de cabeça para baixo e as ondas de choque, bom, elas podem ser sentidas no mundo inteiro. Vamos mergulhar no que está acontecendo no Irã e entender por que isso importa tanto para todo mundo. Logo depois do ataque, essa foi a resposta oficial do regime iraniano. É uma declaração de força, né? Uma tentativa clara de mostrar que mesmo no meio da crise eles não vão arredar o pé. Só que, por trás dessa fachada de força, o que existe é um cenário de incerteza total. Olha, por quase 40 anos, Ali Khamenei era a figura mais poderosa do Irã. A palavra final em absolutamente tudo era dele. E aí, de uma hora para outra, ele se foi. Simplesmente não estava mais lá. Então, vamos lá, vamos analisar o que aconteceu de verdade. Como é que um líder tão protegido foi pego de surpresa? E, o mais importante, o que a reação a esse ataque nos diz sobre o Irã de hoje? Para a gente entender o tamanho real dessa crise, primeiro a gente precisa entender o que era o líder supremo. Não é só como um presidente, sabe? Pensa nele como autoridade máxima em tudo. Política, religião, comando do exército, tudo passava por ele. A morte dele não é só a morte de um líder. Cria um vácuo de poder que é gigantesco. E o ataque foi cirúrgico. A inteligência americana e israelense conseguiu, de alguma forma, driblar toda a segurança e atingir o coração do poder iraniano. E o alvo não era só eliminar o líder, não. A ideia era também desestabilizar a Guarda Revolucionária, que é o braço militar mais forte do país, matando o comandante deles no mesmo golpe. E é aqui que a gente vê um país completamente rachado. De um lado, o governo declarando luto oficial, mostrando imagens de comoção nacional, e do outro, muitos iranianos, principalmente os que moram fora, comemorando abertamente nas redes sociais. Isso deixa bem claro que a figura do líder estava muito longe de ser uma unanimidade. Com a morte do líder, a pergunta de $1 milhão era: e agora? Quem vai assumir? A escolha que o regime fez não só respondeu a essa pergunta, como conseguiu criar ainda mais polêmica. E a resposta veio rápido, até rápido demais. O filho do líder, Mojtaba Khamenei, foi nomeado um novo líder supremo. Essa rapidez toda levantou um monte de suspeitas, né? De que essa sucessão já estava toda armada, só esperando o gatilho. Mas quem é esse Mojtaba? Ele não é nenhum novato. Há anos ele já dava as cartas nos bastidores, com conexões fortíssimas com a Guarda Revolucionária. O problema? Ele não tem o mesmo prestígio religioso que o pai tinha. Para muitos clérigos importantes, falta a ele as credenciais para o cargo, o que o transforma numa figura bem controversa até para os mais conservadores. E aqui vem a grande ironia da história. A Revolução Iraniana, lá de 1979, foi para derrubar uma monarquia, um chá, onde o poder passava de pai para filho. E agora, acontece exatamente isso. O poder está passando de pai para filho. Para os críticos, isso soa muito como o começo de uma nova dinastia. Só que essa crise não ficou contida dentro do Irã. Não demorou nada para o mundo inteiro começar a sentir os efeitos do que estava acontecendo em Teherã, desde a economia até a geopolítica global. O primeiro impacto a gente sentiu onde? No bolso. O Irã controla o Estreito de Hormuz, um lugar por onde passa boa parte do petróleo do mundo. Com essa instabilidade toda, o medo de fecharem o estreito fez o preço do barril disparar. E isso vira um efeito dominó que afeta tudo, do preço da gasolina à comida no supermercado. E não foi só o petróleo. O medo tomou conta dos investidores. As bolsas de valores no mundo todo despencaram e muita gente correu para comprar ouro, que é visto como um porto seguro nessas horas. É o pânico se espalhando pela economia global. Enquanto a economia balançava, a pressão política só aumentava. O presidente americano soltou uma declaração bem forte, deixando claro que Washington não ia aceitar qualquer um no poder no Irã e que a opção militar continuava sobre a mesa. O mundo basicamente se dividiu. De um lado, Estados Unidos e Israel mantendo a pressão militar. Do outro, Rússia e China, que são parceiras comerciais do Irã e querem mais é que a estabilidade volte para proteger seus negócios. E ali no meio, os vizinhos, como a Arábia Saudita, morrendo de medo que a crise transborde e incendeie a região inteira. Com esse cenário global todo dividido e o Irã fervendo por dentro, a grande pergunta é: e agora? Para onde isso vai? Quais são as saídas possíveis para essa crise? O problema agora é muito maior do que uma guerra localizada. A instabilidade no Irã mexe com o preço da energia, com as rotas de comércio globais, com a segurança de vários países. A própria incerteza virou a maior de todas as ameaças. Os analistas apontam para 3 cenários principais. O primeiro, o mais otimista, digamos assim, é a elite iraniana conseguir se unir e apagar o incêndio. O segundo é os militares da Guarda Revolucionária tomarem as rédeas de vez.
E o terceiro, o mais perigoso de todos, é o colapso total do país, uma mistura de racha na elite, protestos na rua e crise econômica. No fim das contas, o que está em jogo não é só o futuro do Irã. As decisões que forem tomadas agora, seja em Teherã, em Washington ou em Pequim, elas podem redesenhar o equilíbrio de poder no Oriente Médio pelas próximas décadas. Então, o que temos é um país dividido, uma sucessão cheia de controvérsia e um mundo inteiro em alerta. O Irã vai conseguir evitar o caos ou estamos prestes a ver uma crise que vai respingar em todo o mundo? A resposta ainda está em aberto e o mundo todo está de olho para ver o que acontece.